Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. E o nosso texto para a reflexão de hoje está no livro de 2 Samuel, o capítulo é o capítulo 12, o verso é o verso 5, e o texto nos diz o seguinte, veja só. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tal certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O que acontece aqui? Por que Davi está então enfurecido? Davi foi um grande rei de Israel. Depois de Saul, Davi assumiu o trono. E um dia a história diz que Davi estava passeando pelo terraço da sua casa. Isso era tempo de guerra. E Davi ele se depara com uma mulher, uma cena de uma mulher muito bonita, e essa mulher estava tomando banho. E Davi manda perguntar quem era aquela mulher. E chegaram e disseram para Davi que aquela mulher era esposa de um dos seus soldados, Urias. E Davi então manda chamar aquela mulher, e a história diz que Davi se deita com aquela mulher. Cometeu adultério com aquela mulher. E depois de algum tempo a mulher chega para Davi e diz que está grávida. E agora Davi manda trazer seu esposo da guerra. A pretensão de Davi era que seu esposo fosse até a sua casa e ali se deitasse com ela, e depois ela aparecesse grávida, então estava tudo certo. Mas a história diz que os planos de Davi não deu certo, foram por água abaixo, porque o esposo daquela mulher chegou e não foi para a sua casa. E agora Davi manda uma carta por ele regressa à guerra, e na carta ele tinha que entregar ao seu general. E lá quando o seu general abre a carta, lá ele vê que Davi tinha mandado botar Urias no pior lugar da batalha, para que Urias fosse morto. E isso aconteceu. Você percebe aqui que Davi comete um pecado, ele tenta consertar o seu pecado, ele comete então outros pecados. Você percebe que Davi primeiro cobiçou a mulher alheia. Davi planejou então que aquele homem se deitasse com sua mulher porque estava grávida e não deu certo. E agora Davi manda então matar aquele homem. E isso aconteceu. O seu general botou Urias no pior lugar da batalha e Urias veio morrer. Passando algum tempo, Davi se casou com aquela mulher. Passando o luto dela, ele se casou com ela. Sabe, para Davi estava tudo bem, ninguém sabia de nada, tudo estava escondido. Mas só que para Deus não. Deus estava vendo todas as coisas. Deus estava ciente de todas as coisas. Davi poderia esconder o seu pecado do homem, mas de Deus não podia esconder o seu pecado. E lá Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele chama o seu profeta Natã. E ele diz para Natã que Natã fosse e repreendesse Davi. Sabe, Natã chega para Davi, porque Davi naquela época era o rei, e Davi também ele julgava algumas causas. E Natã ele conta uma história para Davi. Natã começa a dizer que existia um homem rico, e esse homem rico tinha de tudo. Esse homem rico tinha gados, ovelhas. E também existia um homem pobre. E esse homem pobre não tinha nada. Só tinha uma cordeirinha que ele tinha comprado. E essa cordeirinha dormia no seu colo e comia do seu bocado. E bebia no seu copo. E aquele homem pobre tinha aquela cordeirinha como se fosse sua filha. Mas a história diz que o homem rico um dia recebeu em sua casa um viajante. E esse homem rico não quis pegar das suas ovelhas e nem do seu gado para preparar ali um alimento para esse viajante.
Então esse homem rico, ele pega aquela cordeirinha daquele homem pobre, mata aquela cordeirinha e alimenta então o viajante. Davi, quando ouviu isso, Davi ficou furioso. E Davi diz bem assim: olha, esse homem merece morrer. Esse homem merece morrer. Natan olha para Davi com os olhos fixos em Davi. E Natan diz: tu é esse homem. Sabe o que é interessante? Davi, naquele momento, quando ouviu Natan falar isso, tu é esse homem, Davi caiu em si. Davi entendeu o quanto ele tinha pecado contra Deus, os erros que ele tinha cometido contra Deus. Sabe o que é interessante? A história diz que aquele filho daquele adultério, o profeta falou que aquele filho iria morrer. E Davi então passa alguns dias clamando a Deus, pedindo a Deus que aquele filho viva, e aquele filho infelizmente morreu. Sabe, Davi no Salmo 51 ele diz o seguinte, é interessante: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi ele se arrepende do seu pecado, vai até Deus com um pedido do perdão do seu pecado, e Deus perdoou o seu pecado. O que é bonito na história não são os erros, não são as faltas, mas o que é bonito na história é o arrependimento de Davi. Ele se arrependeu sinceramente dos seus pecados. E ele foi um novo homem diante de Deus. A sua vida deu uma mudada. Mas você sabe o que aconteceu? Deus perdoou os pecados de Davi, porque Deus é rico em perdoar. Deus é perdoador. Deus ele ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E devido aos pecados de Davi, vieram as consequências. E as consequências não foram boas. Não foram boas. O texto aqui, quando nós lemos, fala que aquele homem rico tinha que restituir aquele homem pobre 4 vezes por ter matado aquela cordeirinha. Você sabe o que aconteceu com Davi? A história diz que a espada não saiu mais da casa de Davi. Se nós formos ver a história, a primeira perda que Davi teve foi esse filho do adultério. Ele morreu. O que é interessante também é que nós vemos um filho de Davi abusando da sua própria filha. Outra perda. Esse Aminon, que abusou da própria filha de Davi, da sua própria irmã, ele foi morto por Absalão, também filho de Davi. E por último, Absalão também é morto. Ele se revolta com seu pai, contra o seu pai e é morto. Você percebe o que o pecado faz na vida da pessoa? O pecado ele destrói. O pecado ele é terrível. É por isso que Deus a cada dia bate na porta do meu e do seu coração. E o desejo de Deus é que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Que nós venhamos entregar nossa vida a Ele. Deus ele perdoa o meu e o seu pecado. Mas infelizmente, meu amigo, minha amiga, as consequências ficam. E muitas vezes as consequências não são boas. As consequências são dolorosas. Mas mesmo assim entenda que o Senhor, nesses momentos de consequência, nesses momentos de tristeza por causa do pecado, o Senhor está conosco. O Senhor ele nos ama. Mas perceba o seguinte, perceba que nós temos que reconhecer que nós erramos. Nós temos que reconhecer diante de Deus que nós pecamos. E se nós reconhecermos isso, Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Sabe, Davi, depois que cometeu esses pecados, Davi ele se aproxima de Deus. E Davi agora clama pelo perdão de Deus. E Deus perdoou Davi. Algumas pessoas dizem bem assim, olha, eu não entendo porque Davi era segundo o coração de Deus e Davi cometeu
tantas atrocidades. Você percebe que Davi era um homem segundo o coração de Deus quando Davi estava nos caminhos de Deus? Você sabe o que é interessante? O arrependimento de Davi foi fundamental para que ele tivesse agora um relacionamento renovado com Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós vamos até Ele, que nós confessamos o nosso pecado, que nós entregamos nossa vida a Ele e que nós venhamos abandonar o pecado. É isso que Deus espera de mim e de você. Se você hoje talvez esteja preocupado com algo que você fez e isso tem tirado o seu sono, chegue até Deus e peça perdão e confie que Deus irá lhe perdoar. Eu espero que essa mensagem venha lhe ajudar a compreender o quanto Deus te ama, o quanto Deus deseja ouvir de você o pedido do seu perdão. E Deus, Ele está pronto a perdoar. Clame pelo o perdão de Deus. Peça o perdão de Deus e Deus irá lhe perdoar. Convido você nesse momento a fazermos a oração juntos. Amado Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. Muitas vezes erramos diante do Senhor e vamos até o Senhor e o Senhor está ali pronto para perdoar os nossos pecados. Nos dê força, Senhor, a cada dia para que, quando viermos pecar, possamos ter consciência, Senhor, do que erramos diante do Senhor e irmos até o Senhor te pedir perdão. Fica conosco a cada dia. Nos ajude, não só hoje, mas para todos sempre. Eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.